continuar, ó Deus, juntamente com a tua filha, fala para a tua igreja aqui nessa noite, amém, e graças a Deus. A igreja aplauda ao Senhor. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa hora vamos se colocar de pé para estar lendo a palavra do Senhor. Vamos estar lendo em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 27. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 27, nesta noite. Assim diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição para que o que eu tinha pedido. Se sente nessa noite e aplauda o nome do Senhor. Nessa noite, como a palavra do Senhor, ela vem nos narrando, uma palavra muito conhecida. Todos nós conhecemos a história de Ana, uma mulher de fé, uma mulher de oração, que independente de qualquer circunstância da vida dela, Ana, ela foi uma mulher de oração. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre Ana, A palavra do Senhor, ela diz, que a Bíblia vem nos narrar que tinha um homem chamado Eucana, a qual Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, a qual não gerava filhos, porque o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. E também tinha a sua rival, a Penina, a qual ela gerava filhos ao seu esposo. Porém, Ana, ela não gerava, porque a palavra mesmo diz que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Então foi Deus que criou toda aquela situação na vida de Ana, porque o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um. O Senhor, ele tem um propósito na minha vida, o Senhor, ele tem um propósito na tua vida. Não é o mesmo propósito, mas o Senhor, às vezes ele cria situações para provar até mesmo a nossa fé com Ele, para provar às vezes quem somos nós diante do Senhor. Então às vezes é necessário a gente passar por algo em nossas vidas, às vezes é necessário acontecer algo dentro da nossa casa, do nosso serviço, dentro da igreja, para Deus ver verdadeiramente quem nós somos. E dentro da casa de Eucana estava acontecendo um conflito, porque Ana, ela tinha uma impossibilidade. Ana não podia dar filhos ao seu marido, Como antigamente, quando você dava filhos ao seu marido, você trazia alegria para dentro da sua casa. Quando você não conseguia gerar, você era uma mulher seca. Até mesmo as pessoas olhavam aquelas mulheres como uma mulher defeituosa, porque ela não podia gerar, ela não podia trazer a tal alegria que todos queriam, que era crescer os seus filhos, a sua descendência. Então Ana, ela se encontrava dentro da sua casa oprimida, porque Penina gerava, mas Eucana, ele amava Ana. A Bíblia não fala que Eucana amava Penina porque Penina podia gerar. A Bíblia é bem clara que Eucana amava Ana. Então Eucana, quando ele ia sacrificar, ele dava a melhor parte para Ana, porque o amor de Eucana com Ana iria muito mais além do que ela podia dar para ele. Ana, ela não podia dar filhos, então Penina ficava a todo tempo mexendo com Ana. E eu acredito, a Bíblia ela não fala, mas eu acredito que Penina, ela fazia essas coisas com Ana, ficava zombando de Ana dentro da sua casa, porque a palavra do Senhor diz que Ana amava, que Eucana amava Ana. A palavra do Senhor diz que ele amava a sua esposa. Então eu acredito que aquilo dentro de Penina gerava uma revolta. Eu dou a ele a alegria que é os filhos, e ele ama ela, que não dá nada, que não traz fruto para dentro da nossa casa. Trazendo hoje, para os nossos dias. Às vezes a gente passa por esses conflitos, não somente dentro da nossa casa, mas por onde quer. Satanás, ele tenta de qualquer coisa trazer algo para dentro da nossa vida para dizer
Que Deus ele só pode nos amar se nós estivermos dando fruto, se a gente puder fazer algo para Deus. Mas o amor do Senhor, ele vai além disso, como o amor de Eucana ia além de filhos para Ana. O Senhor, o amor do Senhor aqui nesta noite, ele vai além do impossível para a minha e para a tua vida, porque a palavra do Senhor mesmo diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a raiva do inimigo da minha e da tua vida é esse amor incondicional que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Por mais que aconteçam provações, que isso é normal na nossa vida, mas o amor do Senhor para as nossas vidas está acima de tudo. Então, o Satanás ele vai tentar armar de várias estratégias, de várias coisas, para poder separar esse amor de Deus para com as nossas vidas. Assim como foi na vida de Ana. Ana estava, a Bíblia não fala isso, mas Ana, ela estava sofrendo muito dentro da casa dela, tirando para os nossos dias de hoje. Possa ser que Ana estava passando por uma depressão, né? Porque quando nós falamos de lar é um lugar que nós devemos ter paz, é um lugar que a gente entra e nós temos que ter paz dentro da nossa casa. E na vida de Ana não estava acontecendo isso. Acredito que Ana estava melhor quando ela ia ao templo do que dentro da sua própria casa, porque as atribulações estavam dentro da casa de Ana. Eu acredito que Penina ela ficava a todo momento na cabeça de Ana: você não gera, você não dá frutos. Ele te ama, mas você não dá frutos, você não traz alegria para a vida dele, para a nossa casa. E Ana a todo momento, Ana quieta, Ana sofrendo dentro da sua casa quieta, com as humilhações, com tudo que ela estava passando. Ana, ela estava ali, quietinha. E a palavra do Senhor diz que, independente do que Ana estava passando dentro da casa dela, Ana ela não comia, Ana ela não bebia, mas Ana ia ao templo adorar o Senhor. Ela estava ferida dentro da tua casa porque ela queria algo, mas ela não tinha. E Ana ia a si mesmo. Ana estava fraca, mas ela ia para a casa do Senhor, né? E quantas das vezes, né, nós estamos fracos, não comemos a palavra do Senhor e paramos no caminho, não queremos mais avançar, porque Satanás ele tenta de todas as formas nos enfraquecer. E muitas das vezes nós damos ouvidos a Satanás, nós questionamos com Deus, nós gritamos com Deus, colocamos Deus contra a parede. Mas Deus, por que dentro da minha casa, dentro da minha igreja, em qualquer lugar que eu vou, está acontecendo isso comigo? E eu vou à tua casa, eu faço a tua vontade, mas as perseguições estão sobre a minha vida. Ana, em nenhum momento ela foi questionar isso ao Senhor. Ana pegava a ferida dela, Ana pegava as humilhações que ela estava passando dentro da sua casa, e Ana ia para o templo. Ana ia prestar a Deus o verdadeiro culto dela. Só que de repente ela se encontra fraca, mas ela ia. E nós às vezes nos encontramos fracos e estamos presos dentro de casa. Não queremos avançar, não queremos ir à casa do Senhor por coisas que acontecem na nossa vida. Mas Satanás, ele quer isso mesmo, ele quer te oprimir. O objetivo de Satanás é isso mesmo, é lançar palavras dentro do seu coração para te ferir, para parar você na caminhada. Ele quer que você se separe deste amor que Deus tem para a sua vida. E Penina zombando, e Penina falando: você não gera, você não gera, você não gera. E Ana estava amargurada, Ana estava oprimida, mas Ana ia ao templo adorar o Senhor. Só que engraçado que Ana ia fraca do templo e nada acontecia, ela só ia, adorava e voltava para casa. O cenário dela era a mesma coisa. Ana ia, voltava para casa, a mesma coisa, as mesmas provocações. Só que a Bíblia fala que Ana, um certo determinado que ela estava passando por isso na vida dela, Ana se levantou e foi ao
tempo. A palavra do Senhor ela é bem clara que Ana se levantou, se colocou na posição e foi ao templo. Depois disso que ela se levantou, ela tomou a atitude de se posicionar, tudo mudou. Ela foi lá e fez um voto ao Senhor, pedindo ao Senhor um filho varão. E se o Senhor se lembrasse dela, se o Senhor desse esse filho varão a ela entregaria ao Senhor para a obra do Senhor. O Senhor vai me emprestar, não é meu. O Senhor me empresta e eu te devolvo para a sua obra. Quando Ana ela tomou a posição de se levantar e mudar tudo, ela comeu e bebeu e foi aos pés do Senhor, né? Nós temos que nos posicionar. Não devemos aceitar os ataques do inferno. Nós não devemos aceitar os ataques do inimigo. Nós devemos estar na posição. Nós devemos estar de pé. Porque Satanás ele vai tentar de todas as formas nos parar. Mas quando Satanás ele chega perto de você e vê que você está na posição certa, no caminho certo, não há nada que vai ficar de pé diante do Senhor. Porque o Senhor ele é capaz de fazer, de realizar o impossível na sua vida. Talvez aqui nessa noite você possa ter entrado aqui com uma impossibilidade, até achando que não tem jeito mais para a sua vida. Não sei se você entrou aqui nessa noite por um filho que está perdido, por um marido que saiu de casa. Mas as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito. Mas o Senhor nessa noite ele está dizendo para a sua vida que tem jeito, porque a última palavra é Ele que dá. Deus é o Deus que Ele faz o impossível, mas Ele precisa que você esteja na posição. Ele precisa que você esteja de pé para poder receber e até mesmo enfrentar frente a frente o inimigo das nossas almas. Então Ana se levantou. E quando hoje eu falo de posicionamento, eu se lembro de Davi. Porque a palavra do Senhor fala que Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai. Davi não era de guerra, Davi era pastor de ovelhas. Só que em um determinado tempo, aconteceu que o gigante Golias estava amedrontando o povo de Israel. E não tinha ninguém que ficasse frente a frente com o gigante, porque ele era grande, ele tinha armas pesadas. Ele estava pronto para uma guerra e ninguém tinha coragem. Por quê? Porque tinha pessoas ali despreparadas para aquele momento de enfrentar aquele gigante. Então o seu pai ele pede a Davi que vá para que leve comida para os seus irmãos e depois traz a notícia de como eles estão lá. E quando Davi ele chega lá na batalha, Davi ele chega e olha aquele cenário. Um gigante colocando o povo tudo com medo e ninguém queria enfrentar aquele gigante. Então Davi, ele já saiu da sua casa posicionado, porque ele sabia quem era Deus na vida dele. Davi não precisou de armadura de homem para enfrentar aquele gigante. Davi, ele viu que o povo estava sedento. Davi viu que o povo estava sendo atacado por aquele gigante, porque ele estava ameaçando o povo de Deus. Só que Davi, ele simplesmente sabia que Deus estava na vida dele. E Davi, ele se propõe a ir para a batalha para poder enfrentar aquele gigante. Só que os irmãos de Davi não viam Davi como um guerreiro, viam Davi somente como o irmão mais novo, o mais frágil, aquele que só podia ficar cuidando das ovelhas do seu pai. Só que o propósito na vida de Davi era maior do que cuidar somente de ovelhas. O propósito que Deus tinha na vida de Davi não era somente ficar ali cuidando das ovelhas do seu pai, mas o propósito que Deus tinha na vida de Davi era que Davi fosse um guerreiro, que Davi fosse pastor também de ovelhas. Mas o Senhor ele queria muito mais para a vida de Davi, e também o Senhor ele queria honrar Davi dentro da sua própria casa, porque Davi também sofria dentro da sua casa com os seus irmãos, porque era o mais novo, não tinha força, não tinha preparo. Aos olhos humanos, Davi não tinha preparo, mas o Senhor estava somente no oculto preparando Davi para algo grande lá na frente, como aconteceu. Davi foi, enfrentou aquele gigante, e o nome do Senhor ele
foi glorificado, porque Davi ele estava posicionado. O Senhor nesta noite ele quer trazer para as nossas vidas posicionamento. Você não vai conseguir derrotar o inimigo da sua alma se você não estiver preparado. Você não vai conseguir derrotar o gigante que hoje na sua vida ele quer te derrubar se você não estiver com as armas certas, se você também não souber usar as armas certas na hora certa. Davi ele usou a arma certa no momento certo e o nome do Senhor foi glorificado. Então nessa noite você tem que usar a arma que o Senhor ele te deu. Se nessa noite a arma que o Senhor te deu foi a oração, você vai vencer esse gigante com a oração. Ah, mas o Senhor me deu nessa noite a arma é a palavra do Senhor. Coloca a palavra do Senhor na frente e vai, porque esse gigante não vai ficar de pé contra a palavra do Senhor, contra a oração. Ah, mas eu vim nessa noite buscar algo pela minha família. Se coloque na posição. Comece a buscar o Senhor por algo objetivo. Ah, Senhor, o meu filho não se encontra dentro da minha casa. Senhor, o meu filho se encontra perdido nessa noite. Quantas mães nesses dias de hoje podem estar chorando por um filho que foi morto, por um filho que está enfermo, né? Quantas mães nessa noite estão clamando ao nome do Senhor por um filho, por um marido, né? Mas nessa noite o Senhor ele está levantando Anas nessa noite, mulheres de oração, mulheres que independente da circunstância, independente do cenário da vida que está passando, a fé, a oração ela vai primeiro, porque a oração ela invade o impossível. Você não pode ver agora, mas eu creio que a oração ela vai trazer efeitos. Ela vai trazer algo para a sua vida. Coloque diante do Senhor aqui nessa noite a tua impossibilidade. O Senhor, ele é maravilhoso para começar a fazer impossibilidade. O Senhor é o Deus que fala, você vai fazer o possível. Faça o que der para você fazer. O que você não conseguir fazer, deixa que eu faça. Porque eu sou aquele Deus que quebra protocolo. Eu sou aquele Deus que veio. Eu não faço a bagunça, mas eu venho e coloco as coisas no lugar. Você pode ter entrado aqui nessa noite. Ah, mas minha casa está de cabeça para baixo. Eu estou em ponto de desistir porque eu não estou aguentando mais o cenário da minha vida. Entra ano e sai ano é a mesma coisa, é a mesma humilhação, é o mesmo sofrimento. Mas o Senhor, eu creio que te trouxe aqui nesta noite para dar um fim nesse cenário da tua vida. O Senhor nesta noite veio para tratar a tua impossibilidade, porque a palavra do Senhor mesmo diz, porque para Deus não há nada impossível. Deus é aquele que faz o impossível acontecer na minha, Deus é aquele que faz o impossível acontecer na sua vida. Quando nós falamos de impossível, nós também lembramos da mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher que estava padecendo 12 anos com uma hemorragia, com um fluxo. A palavra do Senhor não diz que fluxo é esse, mas diz que era uma hemorragia. Então aquela mulher estava perdendo sangue, aquela mulher estava perdendo tudo que ela tinha. Ela tinha gastado tudo que foi possível para ela fazer, ela fez. E aquela mulher estava trancada dentro da sua casa, porque não podia sair, não podia ter convívio, contato com outras pessoas, porque ela era impura. Porque naquele tempo era considerada uma mulher impura, uma mulher suja. Então aquela mulher estava sofrendo. Acredito que aquela mulher estava com uma terrível depressão, porque não podia ter contato com outras pessoas. Só que ela ouviu falar que Jesus iria passar. Quando ela ouviu falar que Jesus iria passar, ela simplesmente deixou tudo para trás. É hoje. Acredito que ela saiu de dentro da casa dela falando, é hoje que eu vou resolver esse impossível na minha vida. É hoje que Jesus vai colocar as coisas no lugar. É hoje que Jesus vai colocar a casa em ordem. Eu vou sair de dentro da minha casa. Aquela mulher enfrentou o primeiro obstáculo da vida dela, que foi sair de dentro da zona de conforto dela, de sair de dentro da casa dela, porque ela ouviu falar de Jesus e ela sabia que Jesus fazia grandes milagres. E aquela mulher foi por detrás de Jesus e tocou na sua orla. Imediatamente ela foi curada daquele mal. Aquele sangue cessou, porque do Senhor saiu virtude para a vida dela. Ela
forma especial. Não somente tocou com as mãos, mas sim tocou de todo o teu coração, de toda a fé que ela tinha dentro do coração dela. Ela somente ouviu falar de Jesus e criou dentro dela uma fé tão grande, mas uma fé tão grande que aquela fé curou ela. Uma mulher que estava sofrendo, para muitos estava dizendo que não tinha jeito, não tinha mesmo jeito. Aos olhos humanos não tinha jeito para aquela mulher, porque uma pessoa não consegue ficar 12 anos com um fluxo grande de uma hemorragia. Mas o Senhor, Ele veio, tocou nela e quebrou totalmente aquele protocolo. E a multidão estava apertando o Senhor, mas Ele curou aquela mulher. E aquela mulher voltou para a sua casa com a cura. Talvez nessa noite você chegou aqui nessa noite com uma enfermidade. Eu não sei, possa ser que seja uma enfermidade carnal, ou talvez uma enfermidade espiritual. Mas o dono da cura, o dono do milagre, Ele se encontra neste lugar. É o dia das mães, mas também é dia para Jesus curar, é dia para Jesus libertar e transformar. Porque o Senhor, Ele não precisa de dia certo para operar milagres na minha e na sua vida. Ele opera quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer. E não há homem, não há Satanás, não há ninguém que vai impedir o agir do Senhor. A unção do Senhor de cura, a unção do Senhor de libertação está sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos tocar o Senhor de todo o nosso coração. E Ana estava somente sofrendo e quieta. Ana foi até mesmo confundida pelos sacerdotes que estavam embriagados. Mas Ana não estava embriagada. Ana somente estava atribulada de espírito, amargurada, porque ela já não estava mais aguentando o que ela estava passando dentro da casa dela. Mas quando ela falou que ela somente estava atribulada, e quando ela fez um voto com o Senhor, quando ela voltou para a sua casa, tudo aconteceu. O cenário da vida de Ana, ele mudou. Ana conseguiu gerar filhos. E nasceu Samuel. E Ana somente cuidou de Samuel. E no tempo determinado, Ana devolveu a Samuel ao Senhor para o tempo, para a obra do Senhor. Ana, ela fez o voto e ela cumpriu o voto que ela tinha feito com o Senhor. Nós às vezes fazemos muitos votos com o Senhor no momento de desespero. Às vezes a gente faz voto com o Senhor, votos doidos. E quando chega na hora, o Senhor, Ele faz, porque o Senhor, Ele é fiel, independente de nós não sermos fiel com o Senhor, Ele cumpre com a sua palavra, porque o Senhor, Ele não mente, não se arrepende, Ele cumpre o voto em nossas vidas, e nós que não cumprimos o que nós falamos com o Senhor. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, o Senhor, Ele é tão bom, que independente dessas circunstâncias, de nós não fazermos o voto com o Senhor, Ele permanece fiel para as nossas vidas. Então, quando nós vamos fazermos um voto com o Senhor, que não seja um voto de boca para fora, que não seja um voto somente de momento, mas que seja um voto que nós possamos cumprir esse voto com o Senhor, porque o Senhor, Ele faz coisas em nossas vidas, como o Senhor, Ele fez na vida de Ana. Eu profetizo nessa vida que o impossível que você está trazendo hoje para a casa do Senhor, o Senhor, Ele vem entrar em ação para a tua vida, que o Senhor, Ele venha romper todas as barreiras e venha solucionar o que você tanto coloca diante do altar do Senhor, o que você coloca somente nos seus propósitos de oração. Que o Senhor, Ele nesta noite, Ele venha invadir o impossível em tua vida e Ele venha fazer algo sobrenatural. Que você venha provar do sobrenatural do Senhor nesta noite. Eu quero nessa hora pedir que toda a igreja se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. Não que você, não somente as mães, mas para a igreja do Senhor. Porque é um dia especial de Dia das Mães, mas o Senhor, Ele derrama a presença dEle para toda a igreja aqui nesta noite.